Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar rapidamente da estrutura da parede celular bacteriana. A parede celular é sempre uma membrana que reveste a célula externamente à membrana plasmática. Ela é sempre espessa e resistente, ela é totalmente permeável à passagem de qualquer substância e ela, por ser tão espessa, que ela é visível ao microscópio óptico, microscópio comum. Ela tem duas funções básicas, que é delimitar o espaço da célula e, principalmente, proteção mecânica. Existem basicamente três tipos de paredes celulares. A dos vegetais e algas, que é feita principalmente aí de celulose, tá? Dos fungos, que é feita de um polissacarídeo chamado de quitina. E o assunto do nosso vídeo aqui são as paredes celulares de bactérias e cianobactérias, cuja constituição principal é peptídeo glicano. Peptídeo glicano também tem um sinônimo, mureína. E essa macromolécula aqui é a unidade básica da parede celular das bactérias. Veja bem, peptídeo vem de aminoácidos, certo? Já glicano significa carboidratos, significa aqui no caso de sacarídeos. Então esses peptídeos glicanos são moléculas bem complexas, compostas em parte de aminoácidos e outra parte de sacarídeos. Quando a gente estuda disacarídeo lá em biologia celular, a gente fala, né, de frutose, galactose, maltose. Aqui é um outro disacarídeo em questão e a unidade básica deles é o N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurânico. E a estrutura básica dos peptidoglicanos é até que fácil. Ela se parece com a estrutura de uma jangada. Então ela possui vários disacarídeos alinhados entre si, tá? E paralelamente. Então você tem sequências paralelas. Aqui na figurinha tem três. Aí aqui do lado aqui eu fiz um esqueminha com vários disacarídeos alinhados. E o que une esses disacarídeos são os aminoácidos, essas bolinhas aqui embaixo, que eu representei aqui em verde. Então, a estrutura de um peptídeo glicano é como se fosse uma jangada. Então, tem vários bambus aqui de carboidratos e, perpendicularmente a eles, os bambus de aminoácidos. Então, é assim que essas moléculas elas ficam rígidas e bem entrelaçadas entre si. E agora que a gente falou da estrutura básica de uma rede de peptídeo-glicanos, vamos falar dos dois tipos de paredes celulares que existem, que são bactérias gram-positivas e gram-negativas. Essa distinção é muito importante do ponto de vista médico e microbiológico. A parede celular das bactérias gram-positivas ela é bem simples em sua estrutura. Ela possui várias camadas sobrepostas de peptídeo-glicanos, como se fossem várias camadas de bolo. Tá? Então aqui a gente tem a membrana plasmática desenhada e esses tubinhos aqui são os carboidratos. Então são várias fileiras de carboidratos, uns sobrepostos ao outro. E esses fiozinhos pretos aqui são os aminoácidos do peptídeo glicano que mantém amarrado toda essa estrutura. Então é como se fosse essa rede aqui de peptídeo glicano, né? Aminoácidos e carboidratos, só que fossem várias camadas dessas daqui, uma sobreposta à outra. Então as bactérias gram-positivas, elas possuem uma parede celular espessa, com várias camadas de peptídeo glicano, formando uma rígida, então, espessa camada, né, sobre a membrana plasmática. E além dos peptídeo-glicanos, essas bactérias gram-positivas possuem moléculas aderidas aqui à rede de peptídeo-glicanos, que são chamadas de ácidos teicoicos e ácidos lipoteicoicos. São moléculas com a finalidade de adesão celular, ou seja, são moléculas que prendem a bactéria no hospedeiro que ela estiver infectando. Agora, as bactérias gram-negativas possuem uma estrutura de parede celular diferente e mais complexa que aquelas das gram-positivas. Bom, onde que está a primeira diferença? As gram-positivas, gente, possuem várias camadas de peptídeo glicano. Já as gram-negativas, elas possuem basicamente uma ou pouquíssimas, uma, duas, três camadas de peptídeo glicano acima da parede celular. Então, parede celular gram-positiva tem bastante peptídeo glicano e gram-negativa tem pouquinho. E a outra diferença é que nas gram-negativas, externamente aos peptídeo-glicanos, elas possuem uma outra membrana que recobre o peptídeo-glicano. E essa outra membrana aqui de cima, ela tem uma estrutura muito parecida com a membrana plasmática. Ela também é uma bicamada fosfolipídica, tá? E possui diversas outras moléculas de natureza lipídica em sua constituição. Então essa membrana externa aqui, a gente chama ela de membrana de lipopolissacarídeos.
Então, pessoal, para a gente encerrar o nosso vídeo, vamos colocar as bactérias gram-positivas de frente com as gram-negativas e verificar suas diferenças. Então, olha, na parede celular das gram-positivas, ela é uma camada super espessa de peptídeo glicano e não tem nada externamente a ela. Já as gram-negativas têm um pouquinho apenas de peptídeo glicano e possuem uma outra membrana externamente a ela, certo? E essa outra membrana é de natureza bioquímica semelhante à membrana plasmática. Do ponto de vista médico, isso daqui é super importante, porque se a gente pegar, por exemplo, a penicilina, que é um dos principais antibióticos, né, que conhecemos, a penicilina ela é super eficiente com bactérias gram-positivas. Por quê? A penicilina ela atua destruindo essa rede de peptidoglicanos. Então, nas gram-positivas ela tem fácil acesso e destrói essas moléculas aqui, matando a bactéria. Já nas gram-negativas, essa membrana externa aqui, gente, ela funciona como uma barreira. Ou seja, a penicilina mal passa por essa membrana. Então ela atinge muito pouco das bactérias gram-negativas. Ou seja, penicilina é super eficiente contra bactérias gram-positivas e pouquíssima eficiência contra as gram-negativas. E para encerrar aqui, esse negócio de chamar bactéria de gram-positiva e gram-negativa está relacionada com uma técnica de coloração de bactérias que a gente utiliza para visualizá-las no microscópio óptico. Essa técnica eu deixei bem explicado em um outro vídeo aqui do meu canal, vou deixar aqui indicado para vocês. Mas de forma bem simples, quando as bactérias ficam coloridas na cor azul, violeta, são chamadas de positivas. E aquelas coloridas em vermelho são chamadas de gram-negativas, é o que é representado aqui nessas figuras. Então aqui um bastonete azul é um bastonete gram-positivo. Aqui um vibriãozinho vermelho, um vibriãozinho gram-negativo.